Bom, galera, voltando aqui com nossa aula de Brasil Colônia, né? Na nossa plataforma eu vou dividir a história do Brasil em Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil Republicano, ok, pessoal? Então nós vamos ter três grandes partes da história do Brasil e aí em cada uma dessas partes nós vamos ter várias e várias aulas. Essa é a nossa primeira parte, ok? Então seguindo aí com a nossa aula de Brasil Colônia, é, como o Brasil tinha um território muito grande e resolveram dividir o Brasil agora de maneiras diferentes. Lembram que no início a divisão era a divisão das capitanias hereditárias, né? Aquele monte de lotes horizontais. Mas aí para facilitar o governo, para facilitar a administração, entre 1573 e 1578, o Brasil ficou dividido entre dois governos e com duas capitais. É a primeira vez que o Rio de Janeiro, né, que foi capital do Brasil até 1960, até um dia desse, vai ter esse papel, né, de capital. Então, divisão do governo geral em 1573. O governo do norte, a parte de cima, com a capital Salvador, e o governo do sul, né, com capital que era o Rio de Janeiro. Lembrando que era respeitado o Tratado de Tordesilhas. Tá? Depois nós vamos entender como foi que o Brasil rompeu. Porque se você pegar hoje o mapa, você vai ver que o Brasil pega toda essa extensão de terra aqui. Ficou mal feito aqui o Brasil, um pouquinho para cá. Mas enfim, o Brasil é bem maior do que essa parte aqui, que era de Portugal, por causa do Tratado de Tordesilhas. Okay? Mas isso, para não colocar carroça na frente dos burros, então eu vou seguindo a sequência, ok? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, nesse momento aqui, o Tratado de Tordesilhas ainda era respeitado. O que era de Portugal era de Portugal e o que era da Espanha é da Espanha, ok? Então, por que fizeram essa divisão aqui de 1573? Por causa da grande extensão territorial. Então, muita terra, grande demais. Naquele período não tinha internet, telefone, não tinha carro, então para você mandar uma mensagem de um lugar para o outro era uma coisa muito complicada, ok? E também o perigo das invasões, né? Muitas invasões acontecendo, sobretudo da França, que eu já falei tanto, né? E aí vai ser dividido em dois Brasis aí. Esse território vai ser dividido durante esses 5 anos aqui em Brasil do Norte e Brasil do Sul. A capital do Norte, Salvador, a capital do Sul, Rio de Janeiro. Claro que isso aí vai ser desfeito depois. Tem um outro exemplo aqui de uma divisão administrativa que surgiu também nesse período aí, alguns anos depois, aí, de 1621 até 1674, nós temos aqui essa divisão. Ó. Estado do Maranhão, que era um dos principais estados, né, do Brasil, fazia muita exportação, por isso que a França invadiu e colonizou, e nós tínhamos o estado do Brasil, que era outra parte onde existia a produção da cana de açúcar. Então o Brasil ficou dividido administrativamente em estado do Maranhão e estado do Brasil, e novamente o Tratado de Tordesilhas sendo respeitado. Então o Brasil tinha duas capitais. Agora não é mais Rio de Janeiro e Salvador, mas sim Salvador e São Luís, capital do Maranhão. Claro que depois, com o tempo, tudo isso aqui vai se desfazendo, os estados vão tomando forma. Então hoje em dia é essa divisão aqui, vocês podem ver aqui com a marquinha mais clara, ok? Ó, agora a gente vai chegar na parte interessante. Já falei muito dos franceses, mas agora a gente vai entrar melhor e entender as características das invasões francesas. Os franceses que desde cedo, desde que o Brasil foi descoberto, passaram a rodar aqui o nosso litoral. Então, quando eles souberam que Portugal tinha achado as terras no sul do Atlântico, correram para cá para contrabandear o pau-brasil, sobretudo pela região da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ok? Por que eles invadiram o Brasil? Para começar, eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, eles achavam uma injustiça, né? Tem uma frase do rei da França da época, parafraseando, o que ele falou era mais ou menos assim: não existe sequer uma cláusula na Bíblia
que diga que o novo mundo deve ser apenas de Portugal e Espanha. Essa é uma das frases que ele falava sempre que perguntava: por que você está invadindo a terra de outra nação? Ele dizia: por que tem que ser daquela nação? Só porque a igreja determinou, mas na Bíblia não tem isso. Então, eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, achavam ele uma aberração política. E aí eles vieram mesmo. Então, para você ter noção, a França invadiu o Brasil, no Rio de Janeiro, depois o Maranhão. A França também entrou em guerra com a Espanha pela região do Canadá, e tanto que se hoje você for no Canadá, o Canadá tem duas línguas oficiais. Lá no Canadá tem uma região onde só fala francês e outra região onde só fala inglês. A Inglaterra tomou de conta daquela região também. Inglaterra e França vão guerrear muito pelos territórios canadenses. Então, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, então se achavam no direito de vir para cá e pegar terras. Pegavam também riquezas de barcos de outras nações, os famosos piratas, vinham para cá roubar algumas das riquezas que tinham no Brasil, como o pau-brasil, drogas do sertão e tudo mais, com o apoio dos índios. Você me pergunta: Bruno, por que os nossos índios gostavam dos franceses, mas não gostavam dos portugueses? Gostavam dos franceses, mas não gostavam dos portugueses. Porque os franceses, eles eram huguenotes, ou seja, eles eram protestantes. E os portugueses, eles eram católicos. E naquele período, quem estivesse no Brasil era obrigado a ser católico, pessoal. Portugal obrigava o indígena a abandonar a sua religião e ser católico. Enquanto os franceses não. Os franceses permitiam que o índio seguisse com os seus traços culturais, com a sua religião. Então o índio via no francês um maior respeito religioso. Então o índio: eu prefiro fazer amizade com os franceses, roubar para o Brasil para os franceses, que deixam eu continuar adorando o sol, a lua, a terra, a natureza, do que a Portugal, que me obriga a ser católico. Então era por isso que existia uma relação melhor entre os franceses com os índios aqui do Nordeste brasileiro. E isso favoreceu ao contrabando das riquezas que tinha no território brasileiro. Okay? Então, primeira tentativa de invasão francesa que eles vieram fazer aqui foi lá no Rio de Janeiro, em 1555. Como eu falei, tem um filme muito bom a respeito disso. O nome do filme: Vermelho Brasil. Essa colônia ia se chamar de França Antártica. França Antártica. No filme tem até esse personagem aqui, o capitão Villagignon. Ele era o líder, ele que trouxe vários huguenotes, ou seja, vários protestantes que não podiam ser crentes, não podiam ser protestantes lá na França, porque o rei era católico. Então, eles vieram fugindo da perseguição religiosa da França, liderados pelo capitão Villagignon, e eles tentaram, lá na Baía de Guanabara, lá onde hoje é o Rio de Janeiro, eles tentaram começar uma colônia, pessoal. Só que Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, que era o governador geral da época, vai expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então, eles vão construir um forte, vão começar um povoado, começar a retirar para o Brasil, mas aí Estácio de Sá, com muitos barcos e canhões, vai expulsar e derrotar os franceses nessa tentativa de construir uma colônia dentro do Brasil português, que iria se localizar lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ok? Então, Mendes de Sá, o Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, com a ajuda dos índios tamoios e os temiminós. Então, até os índios ajudaram a Estácio de Sá expulsar os franceses. Digamos que Villagignon aqui não soube fazer amizade com os índios da região sudeste, assim como os franceses souberam fazer com os índios da região nordeste. A segunda tentativa de invasão dos franceses foi lá no Maranhão, onde eles até fundaram a cidade de São Luís, que hoje é a capital do Maranhão, a capital maranhense. Essa colônia era chamada de França Equinocial. França Equinocial. Essa daqui, diferente da primeira tentativa, que foi a França Antártica, essa daqui
ela foi um empreendimento oficial. Essa daqui a própria coroa francesa resolveu invadir, não mandou nenhum general por conta própria vir para cá não. Essa daqui foi bancada pela própria coroa francesa. O rei diz: vamos lá em nome da coroa francesa e vamos construir uma colônia lá no Brasil, na região do Maranhão. Maranhão, que era o principal polo de exportação das drogas do sertão, por isso que era tão importante. Ok? Então, eles vão se aproveitar também que nesse período Portugal estava sem um rei. Né? Por que Portugal estava sem um rei? Porque o rei tinha morrido e quem assumiu a coroa portuguesa foi o rei da Espanha. Foi um período em que a Espanha que mandava em Portugal, a gente chama isso de União Ibérica. Né? Quando Felipe II, o rei da Espanha, assume o controle de Portugal, porque Portugal, Dom Sebastião morreu e não tinha nenhum herdeiro. E aí o parente mais próximo que ele tinha era o rei da Espanha, e aí ele se achou no direito de tomar posse da coroa portuguesa. Então era Portugal mais Espanha. E essa união se chamava União Ibérica, ou seja, o Portugal estava enfraquecido, né? Não tinha um rei, estava meio bagunçado. Se aproveitando disso, a França resolveu invadir o Maranhão, ficou lá 3 anos, de 1612 a 1615, né? Até que foram expulsos pela União Ibérica, uma coligação, né, luso-espanhola, ou seja, uma união entre Portugal e Espanha, colonos portugueses e colonos espanhóis, se uniram e expulsaram, né, na base de muita bomba, muito tiro, os franceses da França Equinocial, que seria a colônia deles naquela região. E os ingleses? Os ingleses, pessoal, eles atuaram mais nesse período através da pirataria, né, que eles chamavam de corsários. Porque a pirataria era permitida pelo rei e pelo parlamento inglês. Então, quando você é pirata e você é um pirata oficial da coroa, você é chamado de corsário. Então, corsário é o nome que se dá a um pirata legal, um pirata que trabalha para o governo. Então, a Inglaterra ficava atacando os navios que voltavam da América para a Europa com riquezas, ouro, prata, drogas do sertão. Eles ficavam só roubando porque eles se achavam os donos do oceano, ok? Então roubaram bastante, principalmente da União Ibérica, ou seja, principalmente de Portugal e da Espanha. Também atacaram algumas cidades litorâneas do Brasil, como a cidade de Santos, onde tem o nosso maior porto, e também a cidade de Recife. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Forte abraço.